A grande revelação de OVNI no caso Roswell. Se inscreva no canal e fique por dentro até o final. Fatos revelados do canal do documentário. O caso Roswell, ou o incidente em Roswell, é um dos casos mais famosos da ufologia mundial. Diz respeito a uma série de acontecimentos ocorridos em julho de 1947 na localidade de Roswell, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, onde um objeto voador não identificado, o OVNI, teria caído. A versão oficial do governo relata que um balão de vigilância da Força Aérea dos Estados Unidos caiu num rancho na cidade de Roswell, mas muita gente levantou afirmações de que o objeto que caiu teria sido de uma nave alienígena. Depois de um pico inicial de interesse, militares informaram oficialmente que a queda apenas tinha sido mesmo de um balão meteorológico. O interesse sobre o caso era pouco até os anos 70, quando ufólogos começaram a formar variadas teorias da conspiração, afirmando que uma ou mais naves extraterrestres haviam colidido com a superfície terrestre, e que os tripulantes alienígenas haviam sido recuperados por militares, que depois cobriram a situação e tentaram esconder o que realmente tinha acontecido. Nos anos 90, as Forças Armadas norte-americanas publicaram relatórios divulgando a verdadeira natureza do balão do projeto Mogul que caiu. Mesmo assim, o incidente de Roswell continua a ser do interesse da mídia popular, e persiste a criação de teorias da conspiração em torno deste caso. Roswell já foi chamado de o caso mais conhecido, mais investigado e o mais desmascarado envolvendo OVNIs. Incidente. No dia 8 de julho de 1947, na localidade de Roswell, Novo México, o jornal Roswell Daily Record publicou em primeira página a notícia de que o 509 grupo de bombardeiros da então Força Aérea do Exército dos Estados Unidos havia tomado posse dos destroços de um disco voador. A notícia causou reboliço na cidade, mas já no dia seguinte o jornal desmentiu a história, afirmando que os restos eram apenas de um balão meteorológico. Os destroços haviam sido encontrados originalmente por um fazendeiro chamado William Mac Brazel, que deu uma entrevista ao jornal local contando como foi o achado. Publicada no dia 9 de julho, ele disse que no dia 2 de julho, enquanto andava a cavalo com seu filho Vernon, de 8 anos, deparou-se, a cerca de 12 quilômetros do rancho em que vivia, com uma série de destroços. Acostumado a encontrar restos de balões meteorológicos, não lhes deu importância de início, só veio a recolher o material no feriado do 4 de julho, juntamente com a sua mulher e o seu outro filho Victor, de 14 anos. Nesse mesmo dia, ele contou a sua história aos vizinhos, que o informaram que alguns jornais ofereciam até $3.000 por uma prova dos chamados discos voadores, assunto que estava causando furor na imprensa, devido às declarações do piloto Kenneth Arnold feitas 2 semanas antes. Arnold relatou que, ao sobrevoar o Oregon, avistou o que seriam aeronaves voando em formação, e descreveu o seu movimento como o de pedras ou discos deslizando na superfície de um lago. A imprensa logo cunhou tal termo disco voador, excitando as imaginações, o que estimulou quase 1000 relatos de avistamentos de naves extraterrestres. Nas semanas seguintes, hoje acredita-se que o que Arnold viu foram, na verdade, pássaros migrando. No dia 7 de julho de 1947, Brazel dirigiu-se até a delegacia do xerife George Wilcox, no condado de Chaves, informando de que teria, talvez, encontrado os restos de um disco voador. O xerife telefonou para a base aérea de Roswell, que enviou o Major Biard Rice Rus, do 509 Grupo de Bombardeiros, juntamente com o capitão Sheridan Cavitt, para analisarem os destroços.
O Major recolheu o material e transportou-o para a base de Fort Worth. Enquanto isso, a história espalhou-se, dando origem à manchete do Roosevelt Daily Record do dia 8. No dia seguinte, o exército norte-americano tratou de desmentir a versão do disco voador, afirmando que os destroços encontrados eram de um balão meteorológico. Crescente interesse, 1978-1994. A história do disco acidentado havia sido esquecido até 1978, quando o físico nuclear Stanton Perry Friedman ouviu falar de Jesse Marcel, sobre quem pairavam rumores de já ter tocado um disco voador. Friedman o procurou. Inicialmente as informações de Marcel eram escassas demais para serem de alguma utilidade a Friedman, mas aos poucos ele e outros pesquisadores foram obtendo mais informações e descobrindo outras testemunhas. Enquanto isso, Friedman conseguiu que uma entrevista com Marcel fosse publicada no tabloide National Enquirer, onde Marcel afirmava que nunca tinha visto nada como um material encontrado em Roswell, que acreditava ser de origem extraterrestre. Assim, o assunto Roswell voltou às manchetes e Marcel virou uma celebridade no mundo da ovniologia. Baseando-se em relatos de diversas testemunhas descobertas a partir da volta do caso Roswell às manchetes, pesquisadores publicaram os primeiros livros, defendendo a tese de que os destroços de 1947 eram de uma nave alienígena. São exemplos: The Roswell Incident, 1980, de Charles Berlitz e William Wu. Ainda que divertissem em alguns detalhes, as teorias apresentadas nesses livros seguiam a mesma lógica básica. Os destroços encontrados em Roswell seriam de uma nave alienígena que, por algum motivo desconhecido, teria se acidentado. Ao identificarem os destroços, os militares americanos teriam iniciado uma campanha de desinformação para cobertar a verdadeira origem do material, apresentando a versão oficial de que seriam restos de um balão meteorológico. O material teria sido, na verdade, encaminhado para análise em instalações secretas de pesquisa e escondido do público. Variações encontradas nas teorias incluem os locais onde teriam sido encontrados destroços, o número de naves que teriam se acidentado, a quantidade de destroços encontrados, a existência ou não de corpos de alienígenas e seu número, bem como a descrição dos materiais. Stanton Friedman publicou mais tarde, no livro Top Secret/Magic, o que seriam evidências documentais da existência de um grupo governamental clandestino dedicado exclusivamente a acobertar o incidente de Roswell. Este grupo, constituído por 12 pessoas e chamado de Majestic 12, coordenaria todos os estudos secretos sobre os destroços e os corpos de alienígenas recuperados. Infelizmente para Friedman, investigações do FBI e uma análise independente de Joy Mitchell, proeminente investigador cético de fenômenos paranormais, provaram que os documentos são completamente falsos. Uma das maiores evidências disso é que foi encontrada uma carta original do presidente Harry Truman, de 1 de outubro de 1947, cuja assinatura foi fotocopiada e reproduzida pelo S. falsário S. nos documentos MJ-12. Relatórios Oficiais, 1994-1997. Em 1994, Stephen Schiff, congressista do Novo México, pediu a General Accounting Office, GAO, Escritório-Geral de Auditoria, que buscasse a documentação referente ao caso Roswell. Quando a Força Aérea dos Estados Unidos recebeu a petição da GAO, publicou 2 relatórios conclusivos sobre o caso. O primeiro, de 25 páginas, intitulado Relatório Roswell: A Verdade Diante da Ficção no Deserto do Novo México, foi publicado ainda em 1994 e se concentra na origem dos destroços encontrados. Já o segundo, publicado 3 anos depois e denominado Incidente de Roswell, Caso Encerrado, aborda os relatos de corpos de alienígenas.
No primeiro relatório, Alsaf afirmava que os restos encontrados eram de balões do projeto Mogul, altamente secreto, projetado para detectar possíveis testes nucleares soviéticos. O primeiro teste nuclear soviético só aconteceria em 1949. Para isso, detectores acústicos de baixa frequência eram colocados em balões lançados a altas altitudes. Outros pesquisadores também chegaram, de forma independente, à relação entre Roswell e o projeto Mogul. Robert Todd e Karl Flock, autores de Roswell, Inconvenient Facts and Devil Believ. Os pesquisadores do projeto Mogul ainda vivos por ocasião da investigação foram entrevistados, em especial o professor Charles Bennu, que era o engenheiro-chefe do projeto. Inicialmente baseados na Universidade de Nova York, os pesquisadores se mudaram para a base de Alamogordo, Novo México, de onde os balões eram lançados. O equipamento utilizado para pesquisas era carregado por uma série de balões, inicialmente de neopreno e mais tarde de polietileno, conectados entre si. Pendurado a série de balões, e é um alvo de radar, uma estrutura multifacetada de compensado recoberto com papel alumínio, utilizada para rastrear os balões após o lançamento. A partir dos registros ainda disponíveis sobre o projeto, concluiu-se que os destroços encontrados em Roswell seriam provavelmente do quarto voo, ocorrido em 4 de junho de 1947. Este voo consistia em cerca de 21 balões meteorológicos de neoprênio ligados entre si, um microfone sonda, explosivos para regular a altitude do aparelho, interruptores de pressão, baterias, anéis de lançamento e de alumínio, 3 paraquedas de pergaminho reforçado de cor vermelha ou laranja e 3 alvos refletores de radar de um modelo não normalmente usado no continente dos Estados Unidos. De acordo com o diário do Dr. Crary, um dos responsáveis do projeto, o voo 1004 foi acompanhado pelo radar até que desapareceu a cerca de 27 quilômetros de distância do rancho Foster. As cartas meteorológicas da época demonstram, contudo, que de acordo com os ventos prevalecentes de então, os balões podem ter sido levados exatamente para o local onde Mac Brazel os encontrou 10 dias depois. Já no relatório de 1997, a Força Aérea dos Estados Unidos afirmou que os estranhos corpos descritos por algumas das testemunhas eram na verdade bonecos de teste do projeto Ragdiv. Concluiu-se que diversas atividades da Força Aérea ocorridas ao longo de vários anos foram misturadas pelas testemunhas, que as lembraram erroneamente como tendo ocorrido em julho de 1947. Os supostos corpos de alienígenas observados no Novo México se tratavam na verdade de bonecos de testes carregados por balões de alta altitude. As atividades militares suspeitas observadas na área eram as operações de lançamento e recuperação dos balões e dos bonecos de testes, e que os relatos envolvendo alienígenas mortos no hospital da base de Roswell provavelmente se originaram da combinação de 2 acidentes, cujos feridos foram para aí transportados, a queda de um avião KC-97 em 1956, no qual 11 militares morreram, e um incidente com um balão tripulado em 1959 em que 2 pilotos ficaram feridos. Atualmente, bonecos de teste são amplamente conhecidos pelo público em geral, principalmente por causa de seu uso em testes de segurança de automóveis, mas na década de 1950 eles eram desconhecidos fora dos círculos da pesquisa científica. No entanto, na década de 1920, a Força Aérea Americana já lançava esses bonecos de aviões como forma de testar modelos de paraquedas. Na década de 1940, eles foram usados para testar assentos de ejeção para caças, que haviam sido inventados pelos alemães. E na década de 1950, eles estavam sendo lançados de balões a alta altitude como parte do desenvolvimento de cápsulas de escape para os futuros veículos espaciais. Entre junho de 1954 e fevereiro de 1959, 67 bonecos foram lançados de balões na região do Novo México, sendo que a maioria caiu fora dos limites das bases militares.
Os bonecos eram transportados em grandes caixas de madeira, semelhantes a caixões, para evitar danos aos sensores montados em seu interior. Pelo mesmo motivo, quando retirados das caixas ou após recuperados no campo, os bonecos eram normalmente transportados dentro de sacos plásticos em macas. Em alguns lançamentos, os bonecos vestiam uma roupa de alumínio que protegia os sensores das baixas temperaturas das altas altitudes. Todos estes fatos, além de sua aparência, provavelmente contribuíram para sua identificação como corpos de alienígenas. Em março de 2011, um documento de 22 de março de 1950, escrito pelo agente Garotel, foi liberado pelo FBI em seu sistema de pesquisa, TVAUT. O documento registra apenas um boato de que 3 discos voadores teriam sido recuperados no Novo México, Estados Unidos, e que cada uma das espaçonaves seria ocupada por 3 corpos de forma humana, mas com apenas 3 pés, cerca de 1 metro, de altura, vestidos com roupa metálica de textura muito fina. Fatos Revelados agradece o apoio. Se inscreva no canal e compartilhe seus comentários e sugestões. Até a próxima.